Olá, estamos aqui com Dudu. Para a nossa proximidade, não é, Dudu? A gente tem a liberdade, a confiança de dizer Dudu. E Dudu está hoje presidente aqui da Câmara Municipal de Iporá. E é um prazer enorme recebê-lo aqui e falar um pouquinho da sua atuação enquanto presidente. Como é estar presidente? Como são as atuações políticas aqui para nós? Falaremos sobre essas questões e outras. Tá bom, Cleusa, eu quero também te agradecer, né? Quero cumprimentar a todos que estão e daqui a pouco vão assistir esse vídeo, né? Um prazer enorme poder estar aqui para a gente poder fazer esse bate-papo bacana, né? E também trazer informações, alguns esclarecimentos e acima disso tudo, muita informação do que às vezes as pessoas não sabem, né? Por conta do acesso ou às vezes por conta de não importar e não procurar, né? Então, eu estou no segundo mandato, né? E neste mandato eu tive a oportunidade e passando na porta da minha casa, da minha vida, de estar presidente. Eu agarrei a oportunidade, corri atrás. É um cargo desafiador, né? Difícil de você almejar por conta que ele é uma eleição interna entre os vereadores. Aqui em Iporá tem uma particularidade onde o mandato da mesa diretora, né, ele é um mandato anual, né? Então, ou seja, eu já estou encerrando o mandato da presidência agora nesse mês e estou também candidato à reeleição. Eu posso candidatar mais uma vez, no nosso regimento interno ele prevê que você pode candidatar à reeleição uma vez por cargo que você exerce, então eu posso estar mais uma vez. Como eu disse anteriormente, é desafiador por conta que existe alguns viés, né? O viés particularmente pessoal, da gente conciliar o mandato, né, do vereador Dudu com a presidência, porque também obviamente eu não posso deixar abandonar o mandato e mergulhar na presidência, embora quando eu assim peguei, eu coloquei algumas metas obviamente para mim na função de presidente e metas desafiadoras do ponto de vista de trazer e aproximar a população do Poder Legislativo, né? E assim, hoje eu avalio que a gente conseguiu, né, avançar com relação a essa questão, né? A gente abriu literalmente a porta do gabinete da presidência, disponibilizou acessos à Câmara Municipal, ao Poder Legislativo, para que as pessoas pudessem ter esse acesso. Melhoramos a questão da transparência e comunicação da casa com relação a transmissão da sessão, avançamos para a transmissão além do YouTube, também no Instagram, divulgamos mais, em todo momento a gente faz um vídeo, faz uma chamada, colocamos nos meios de comunicações na intenção da população de não conseguir estar lá 9 horas da manhã nas sessões ordinárias, mas que ela tivesse acesso, tivesse a informação que, mesmo não estando, ela teria condições de acessar e ter condição de visualizar o trabalho do Poder Legislativo. E é desafiador, além disso tudo que eu contei, porque também você está, no meu caso, eu estou administrando a casa, né? Existe a parte política, onde eu tenho que dar condições para situação e oposição trabalhar. Eu preciso ter esse balizamento dos dois grupos terem condição de trabalhar de forma igualitária, respeitando a lei orgânica do município e, obviamente, também o regimento interno da casa. Isso eu preciso fazer sem tendenciar a minha posição, né? Eu preciso presidir a casa de forma ordeira e também, eu disse anteriormente, fazer ali a gestão da casa. Ela é uma gestão onde nós temos aproximadamente 40 colaboradores, né? Tem um recurso significativo e também a gente precisa gerir tudo aquilo, né? Então, além dessa situação, eu me propus, além de gerir isso tudo, desafiar mais uma vez. Nós tinha e tem um problema crônico no prédio da Câmara Municipal. Ela começou de um tamanho, foi aumentando, né? Que chegou ao ponto que nós temos um telhado que não dá condições para a casa ter ali o conforto que ela tem, né? Então, quando chega nesse período que nós estamos, que é um período, graças a Deus, chuvoso aqui para a nossa região, exatamente, né? Precisamos da chuva. E aí nós temos um problema estrutural, que a casa mole, nós perdemos todos os anos muitos equipamentos, principalmente equipamentos eletrônicos. Então, é um problema há mais de 20 anos, né, que a gente, quando assumiu a presidência, eu coloquei como meta algumas situações, dentre elas a prioridade da gente fazer ali
o conserto do telhado, né? Então está sendo feita uma obra grande, uma obra estrutural. Aí a gente aproveitou ali, além de resolver a questão do telhado, também, já que já está mexendo, né? Isso. Melhorar ali o espaço do auditório, que também ali compõe o plenário da casa. Nós temos um plenário, um auditório, melhor dizendo, bem tímido, olhando o tamanho da nossa cidade, comporta ali 130 pessoas, 150 no máximo, contando que 96 sentadas. Então a gente está propondo ali, com essa mexida no telhado, também dobrar o tamanho do auditório, melhorar a parte da recepção, que a gente tinha uma dificuldade na recepção quando a gente tinha eventos maiores, de ficar um acúmulo ali por conta do espaço que a gente tem, né? Então já aproveitando isso tudo, e obviamente ali na parte da frente mudar o layout da fachada por conta do telhado, que eu escolhi um telhado porque a gente tem um telhado que dá problema por conta das calhas, né, que as calhas não suportam o volume de água, isso foi comprovado através do engenheiro, e eu pedi para fazer um telhado sem calhas, famoso, eu não sei o nome técnico, mas eu chamo, todos nós popularmente fala de capa de cangaia, é aquele assim que joga para fora do prédio, né? Então na frente a gente teve que modificar o layout da fachada da frente por conta para tampar aquele telhado, para ficar uma estrutura bacana, né? Então a gente vai devolver, acredito que o ano que vem, em meados de março, no máximo abril, vai devolver novamente o prédio da Casa do Povo, novamente para o povo, com muito mais conforto, qualidade, principalmente o cuidado com a acessibilidade. E sem chuva dentro. Sem chuva dentro, né? Só para você ter uma ideia, exemplificando melhor, esse ano a gente já teve chuva, graças a Deus, né? Uma chuva não tão muito forte, mas nessa chuva a gente já perdeu lá parede de televisores, choveu literalmente na nossa sala de servidor, e a gente não sabe ainda porque a gente deixou secar, se perdeu mais materiais. Então assim, é uma perda significativa que a gente não pode estar fazendo, móveis planejados a gente já perdeu, sabe? Então a gente precisa fazer essa correção com o zelo do bem público, né? Com o zelo da casa, né? Então para corrigir essa situação. Isso. Então, que bom que estaremos aí com uma casa nova e maior, não é? Maior. Agora com 130, 250, 260? Aproximadamente isso. Em pé, né? Aí eu quero chegar 200 cadeiras sentadas, né? Para dar um conforto para a nossa população. E também, lá todos sabem, né? O plenário está à disposição, nós impressa com agendamento, né? Então vai servir aí para a população quando naquele recorte do mês, quando a gente não tiver sessões ordinárias, está lá à disposição para eventos, para instituições, para o Poder Executivo, para empresas virem fazer, assim como sempre fazem lá na Câmara Municipal. Obviamente, já falei, com muito mais conforto, com uma ampliação maior para todos nós. Isso, então é sempre bom ter uma casa nova e com tanto conforto. Mas falemos sobre um outro assunto que é uma temática recorrente agora no nosso meio, que é a questão das terras raras. O que você pode dizer para o nosso público acerca deste assunto? Então, sobre essa questão especificamente, eu gostaria de deixar claro que cada vereador, ele quando entra, eu acredito que não tem como o vereador estar vereador, sonhar vereador, a não pensar em algumas bandeiras, vamos usar bem popularmente, algumas bandeiras, ou algumas, melhor dizendo, algumas prioridades. Não, eu sonho em estar vereador porque eu estou no esporte, então eu quero melhorar a minha atuação com a ferramenta do mandato, enfim. Eu também sou diferente, né? Dentre as bandeiras que eu tenho, a minha formação é na área de docência, mas com a especialidade na área ambiental, que eu sou formado em geografia, você sabe muito bem, minha professora, né? E além da questão de licenciatura, a gente tem lá dentro da academia a especialidade. E com isso, não tem como eu fugir dentre as bandeiras que a gente tem no mandato da questão ambiental, né? E eu, desde o início do primeiro mandato, eu foquei muito com relação às questões ambientais aqui no município de Iporá, obviamente, e eu mergulhei com relação aos resíduos, que aos nossos, popularmente falando, do lixo, né? Eu tenho projeto de lei aprovado na questão do resíduo eletrônico, que é um projeto de nossa autoria, a gente correu atrás, o executivo no momento não entendeu a importância de estudo, a gente correu atrás de parceria, a gente conseguiu fazer além do que é o trabalho parlamentar, que é legislar, a gente conseguiu mostrar não somente para o executivo, mas para toda a população, que é possível fazer
que a gente fez. Hoje a gente já está com um know-how aí, uma parceria com o Sucatec, Programando o Futuro, com mais de 22 toneladas de resíduos eletrônicos retirados do município de Iporá, não só retirados, levados para o município de qualquer maneira. Esses resíduos eletrônicos foram retirados daqui e levados para cooperativas de descarte, corretamente falando, né? Em troca disso, a gente trouxe mais de 25 computadores reaproveitados de estudo, distribuídos em todas as escolas municipais, em todos os órgãos públicos. Excelente. Por que eu estou iniciativa. falando isso? Porque a pauta ambiental ela é prioridade para o nosso mandato, né? Recentemente também, e eu gosto de exemplificar o que eu falo para não ficar, a política só sabe falar e mais nada, né? Sim. Recentemente também preocupado mais uma vez com essa questão, principalmente com a questão hídrica. Eu fiquei no pé da Maiara, que é a nossa aluna lá da UEG também, estudou bem na época que eu estudei, mas ela fez biologia, e ficamos incisivamente procurando ela, porque eu vi o know-how que eles fizeram ali em Piranhas e Bom Jardim, conjuntos pelo Araguaia, de tanta insistência e de tanto correr atrás, nós conseguimos trazer o programa para cá. Um recorte aí de 22 milhões, que vai recuperar a bacia do Ribeirão Santo Antônio, do Córrego Santa Marta e do Córrego Tamanduá. Já começaram as ações aqui, né? Então vai existir um divisor de águas do trabalho deles antes e depois, tá? Então, essas questões é importante colocar. Com relação especificamente das terras raras, as informações são, que a gente tem são bem superficiais. A gente tem a mesma informação que a população tem, nós não chegamos ainda, o Poder Legislativo ainda não foi procurado por autoridades estaduais, autoridades que discutiram literalmente terras raras. O que a gente sabe é que no município de Iporá nós temos 25% das terras raras do mundo, né? Isso é importante e dizer. numa caravana que o governador do estado de Goiás estava, com o presidente da Assembleia Legislativa, com várias outras autoridades, inclusive os outros deputados, lá no Japão, foi detectado isso. Esse grupo já veio do município de Iporá, já fez todo o estudo, já fez todas as análises. As informações que a gente tem, que eles já compraram a propriedade onde tem as terras raras, já está com tudo isso organizado juntamente com o governo federal, que é o que organiza e faz toda essa situação da exploração, né? E está aqui no município de Iporá, né? Mas obviamente a gente sabe que as discussões ela supera a fronteira de município, né? Ela vai para nível de estado, principalmente para nível federal, porque nós estamos falando do subsolo. Mas também eu sei que essa discussão vai chegar em algum momento aqui no município de Iporá, né? Discussão da gente discutir os impostos, principalmente quando eu falo dessa questão ambiental, eu vou estar sentado, faço questão e vou lutar, mesmo eu não sendo convidado, eu vou lutar para estar nas discussões, porque eu acredito que isso aconteça dentro dessa legislatura, ou seja, deste mandato. Então eu vou estar nessas discussões para a gente fazer o mínimo de discussões ambientais. Aí você vai perguntar, você é contra ou a favor? Eu entendo que nesse momento a gente não dá conta de falar assim, eu sou contra ou a favor, porque é uma questão muito maior do que todos nós. É uma questão de tecnologia, porque quando a gente fala em terras raras, você que vai assistir esse vídeo, a gente está falando de celular, de tecnologia, de televisor, de tudo que a gente eletrônica, tecnologia mesmo. Tudo depende das terras raras, né? Hoje é o novo petróleo do mundo, porque os carros estão saindo elétricos por conta das terras raras, né? Sim. Então é algo que a gente não dá conta de manifestar, mas obviamente quando eu trago toda essa questão ambiental para responder especificamente essa pergunta, a gente precisa ter esse cuidado, né? A exploração vai acontecer? Vai, não tem discussão para isso, não tem retorno para isso, porque é no mundo. A gente tem uma ideia disso. Nós estamos falando do Iporá, estado de Goiás, aqui no interior, mas essas terras estão aqui e é 25% no mundo, não é no estado de Goiás, não é na região oeste, é no mundo, né? Então olha o tamanho disso. E aí a gente precisa discutir as questões ambientais, o impacto que vai dar disso, quem vai explorar, a contrapartida que vai fazer com relação aos danos ambientais, às explorações, né? A gente precisa equiparar isso, né? Também as questões sociais, que a gente sabe que quando vem um grande impacto no município, a gente precisa medir isso. E também eu já estou estudando, né? E para o primeiro semestre do ano que vem eu dispus também a estar visitando algumas cidades que receberam mineradores.
inclusive cidades que já exploraram, para a gente também ter um balizamento, porque a gente sabe que é 25%. Eu não sei quantos anos, mas um dia vai acabar os 25%. E como vai ficar a cidade de Iporá? Vem para cá, nós temos, eu acredito que Iporá tranquilamente tem 40 mil habitantes, vem para cá mais 30 mil habitantes. E depois que as terras raras forem embora, como vai ficar a nossa cidade? Né? Então isso tudo a gente precisa de colocar na mesa para a gente pensar curto, médio e longo prazo e principalmente pensar na cerejinha do bolo que se chama Iporá. Nós não podemos, eu particularmente estou na política por conta dessa situação, eu não posso deixar Iporá do lado, porque eu não posso entender que eu estou na política e eu estou para contribuir e não posso torcer para dar errado, porque eu estou no mesmo barco que se chama Iporá. Exatamente. Se der errado, vai dar errado para mim também, porque Sim, eu não tenho planos de sair de Iporá, pelo contrário, eu tenho plano de ficar aqui, me envelhecer, cuidar dos meus filhos, cuidar dos meus pais e cuidar, hoje eu tenho o dever de cuidar da população. Exatamente. Lembrando, pegar o gancho aí, prepare-se para receber esse conhecimento todo que virá para cá, essa população toda. Então, como é que você está se preparando para receber toda essa população que virá? Porque como em Aparecida, de repente chegaram 6 mil pessoas da noite para o dia. Então, como é que nós estamos nos preparando para receber todo esse público, toda essa tecnologia aqui? A tecnologia talvez não chegue aqui, mas as pessoas virão. Nós temos um caso, um exemplo vivo aqui, quem visualizou isso, acredito que a nossa geração visualizou isso, a cidade de Rio Verde. Rio Verde também. Com a chegada dali da Perdigão, transformou a cidade. Existe um divisor de águas. Minha tia morava em Rio Verde, trabalhava nas propriedades rurais ali, eu visitava. Rio Verde era uma currutela, como a gente fala aqui no interior, né? Hoje é uma das maiores cidades do estado de Goiás, e quando a gente coloca no dedo quais cidades que, através do PIB, ela se sustenta sem depender do governo do estado, Rio Verde está lá em destaque. Né? Então eu acredito assim, que a gente precisa aproveitar os potenciais de tudo que vai vir com as terras raras. Aproveitar de que forma? A gente já tem pautado, eu pautei com a prefeita Maísa, que uma das questões que a gente pode exigir o município, que também a gente vai exigir, é a implantação da fábrica de bateria que seja instalada aqui no município. Né? Então a gente precisa ter contrapartidas também no município. Mesmo que ela vá embora, mas que fique algo aqui para a gente ter condições de sobrevida desse mineral. E obviamente também a gente precisa fazer a aplicação dos recursos que vão vir através dos impostos das terras raras para investir de forma correta no município. Então são questões que todos nós, não tão somente a classe política, mas todos nós, população de Iporá, precisa estar nas discussões e precisa aproveitar esse momento. Você que está aí assistindo, visualizando essa situação, se você tem aí investimentos na classe imobiliária, que você aproveite esse momento. Nós que estamos na parte comercial, devemos aproveitar esse momento para crescer, para consolidar as nossas empresas e etc, etc. Então eu entendo que essa questão é uma questão que a gente não dá conta de fugir dela, e entendo também, Deus, e também você que está nos acompanhando, que vai ser um divisor de águas para o município de Iporá. Vai colocar de fato o município de Iporá dentro do estado de Goiás, dentro do país, porque quem não conhecia Iporá, que a gente sabe que tem muitas pessoas que ainda não conhecem esse município melhor do Brasil, é verdade, que vai conhecer Iporá. Sem dúvida, vai conhecer Iporá, assim como já está conhecendo. Eu tive um fato, para vocês terem ideia, exemplificando tudo isso que eu falo. Sou amigo do Bruno Peixoto, que é presidente da Assembleia. Eles falaram lá que estava uma reunião com a cúpula lá do Japão, os ministros japoneses, os senadores e todos lá, e daí eles tentando conversar com os japoneses na tentativa da conversa de avançar os investimentos do Japão para o estado de Goiás, quando alguém cochichou lá para um ministro japonês. Falou assim: esse pessoal é o pessoal do estado de Goiás, onde tem terras raras. Aí ele escutou terras raras, mudou totalmente a conversa. Aí as assessorias já chegaram, o tom da conversa já mudou, entendi isso. Então, é um poder que nós vamos ter a partir de agora. E esse local, não adianta a gente só ficar criticando, vai destruir, vai fazer. É algo que a gente não vai ter controle sobre isso, mas a gente precisa entender o que a gente vai passar e precisa contribuir, e precisa aproveitar a oportunidade que nós vamos ter, às vezes, uma vez na história
da nossa cidade. E, Dudu, eu peço aqui, em nome da população, atrevidamente, não é? Para estar nos informando acerca disso. Nós temos que estar atentos a essas informações para que possamos nos preparar melhor. Então, seja o nosso mensageiro para estar sempre nos informando acerca disso. Então, fica aí atentos, atentas para que aproveitem essa oportunidade que é realmente ímpar. Nós somos iporaenses, nós somos aí 1/4 do mundo, hein? É 1/4%, 25 é 1/4% do mundo. E, olha, boas notícias para nós, não é? Então, falemos o que esperar para esse final de ano. Já temos as luzes ligadas aí, abrilhantando a nossa cidade, mas o que nós podemos esperar mais neste final de ano e início de ano? 2026 chegando aí, está aí já à porta. Então, falando do Poder Legislativo, na próxima semana, no recorte do dia 8 ao dia 12, nós faremos a última sessão do ano de 2025. Lá no dia 12, conforme prevê o regimento interno da casa, é o dia da eleição da nova mesa diretora, né? Então isso é um fato de novidade, né? Todos os anos isso acontece. Agora, pegando a cidade, eu fui movido muito e tenho esse sentimento comigo. A todo momento, mesmo que ela baixe assim a quase um grãozinho de mostarda, aí eu lembro de Jesus, que a nossa fé precisa ser do tamanho do grãozinho de mostarda, porque uma vez ela germinada, ela transforma na maior hortaliça ali da horta, né? Então, com isso eu quero dizer para quem está nos acompanhando que eu sou muito esperançoso, né? Nós temos, e quando eu estou na política, eu fiz no mandato passado, eu não concordava com a forma do gestor passado, da forma administrativamente dele falando, não contra a pessoa dele, que a gente, estando na política, a gente precisa separar, porque eu me propus estar na política, mas propus também, quando eu sair da política, eu estar na minha loja, erguer a cabeça e poder cumprimentar todo mundo, não quero deixar inimigos, que eu já falei porque que eu estou na política. Então eu sou muito esperançoso. Quando eu estava na oposição, eu fiz uma oposição construtiva, porque eu entendo que Porá não dá conta mais de politicagem, o município não aguenta. E quando eu falo isso, Cleus, é olhando e analisando como um todo, sabe? Sim. Você está no comércio, eu entendo que nós temos muitas barreiras aqui, que chegou a barreira. Sim. A educação foi até aqui, é uma das melhores educações que nós temos no Oeste de Goiás. A saúde da mesma forma, os hospitais, as clínicas, nós damos conta de atender o Oeste de Goiás todinho. O comércio da mesma forma, nosso comércio não perde uma vírgula para o comércio da capital. O comércio, lojas bonitas, com blindex, todas repaginadas, todas limpas, para poder atender. Mas aí eu entendo que a classe política, ela não chegou onde todo mundo chegou, para dar o boom do desenvolvimento da nossa cidade. Isso eu me coloco no meio, porque eu estou na política, sabe? Porque é tranquilo a gente avaliar. Eu imagino assim, eu falo com muita tranquilidade, eu não sou contra, por exemplo, os vereadores da casa que estão na oposição, mas que tenta fazer uma oposição construtiva, não uma oposição que vai a todo momento indo contra tudo que é feito, porque tudo que é feito está sendo feito na cidade de Porá, né? Que façamos aí uma oposição que traga também benefícios para a nossa cidade, porque você está do lado da oposição, você estar lá contra, é muito fácil falar assim, não, aí a Cleusa tenta fazer uma escola bacana, não, mas a escola bacana dela não ficou legal porque aquela cor não combinou com o negócio. Você ficar só criticando é fácil demais, sabe? A gente precisa entender e avançar e olhar a nossa cidade, que tem muitos problemas crônicos, que necessita muito de chegar aqui à classe política, ajudar o comércio, ajudar da forma que está ajudando, que você trouxe, com a iluminação natalina, porque faz com que a nossa cidade brote novamente a esperança, faz com que nossa cidade tenha condição de colocar os filhos no carro, de passear nas decorações natalinas, aí para lá na praça, tem um comércio, aí gasta ali no comércio, aquele comércio vai girar todo o comércio como um todo, atrai a nossa população flutuante aqui da pequena ciclo aqui do município de Porá, vamos trazer mais gente para a cidade, com isso vai incrementar mais ainda o nosso comércio, sabe? Entende isso que eu falo? Essa questão de resgatar a esperança, a política ela acontece de 4 em 4 anos, sabe? Então se a gente der uma folga aí para a política, principalmente para a politicagem, se a gente começar, todos nós, pegar na mão,
e falar assim, vamos ajudar Iporá, sabe? E eu fico assim, com inveja boa lá de São Luís. Eu comecei a entender a dinâmica de São Luís. Olha só, Sei de São Luís não dá para comparar Iporá, quando a gente avalia, eu gosto de avaliar tudo. Sim. A questão geográfica, quando você pega, eu não sei o tempo não, você vai cuidando. Sim. Sobre a questão geográfica, você pega a situação geográfica de São Luís, está perto ali, 100 quilômetros de Goiânia. Goiânia transformou naquele negócio que emendou tudo, Aparecida, Trindade, etc. Os grandes empresários, daqui a pouco, vai morar em São Luís, porque vai duplicar aquilo ali, já está até noticiado. Sim. Então, São Luís não dá para comparar com Iporá, mas eu quero comparar, quando eu falo da inveja boa, com a questão política. Eu estive lá visitando, aproximei muito depois da presidência dos vereadores, e lá eles são da seguinte forma, são 13 igual aqui, e todos estão com o prefeito. Não quer dizer que são oposição. E quando eu cheguei na última visita, eu perguntei ao presidente da casa, o Rogério, meu amigo, que mandou um abraço, e o Rogério, como é que é essa dinâmica aqui? Ele falou, Dudu, nós resolvemos do jeito que está sendo resolvido ali, agora você vai ver. Aí a gorinha dele passou rapidinho, saiu lá da sala, né, uma reunião que estava 5 vereadores com os prefeitos. Ele falou, tá vendo? O prefeito estava lá, os que não concordavam com ele entrou para a sala e lá sai faísca, sai fogo, mas resolve lá dentro. Exatamente. Sabe? Resolve a lá sujeira dentro. Tem que ser limpo, cuidado em casa. Eu não preciso estantarar e falar. Tem muita coisa errada, todos nós erramos. Você erra aqui na administração da vírus, eu erro lá no Dudu Papelari, todos nós erramos. Sim, e que bom que erramos, com os nossos erros nós aprendemos também a avançar. Então o que eu quero dizer, gente, nós temos 4 anos, vamos pegar nas mãos, vamos abraçar em prol de Iporá 3 anos. Quando chegar no 3º ano, é aquele momento de divisor de águas. Sim. Aí não concordei, está tudo errado a administração da prefeita, então vamos pensar no novo nome, vamos pensar em outros grupos. Mas nesse momento, vamos todos pegar na mão e pensar em Iporá. A população, sabe? É o povo. Pensar Você em está Iporá. eleito para o povo. Você entende? Pensar em Iporá. E daí, eu faço um desabafo para a população neste momento, sabe? Que eu sempre faço isso em momentos de campanha, em todas as oportunidades que eu estou. Né? Gente, se não fez isso, da forma que infelizmente não está fazendo, eu preciso ser justo aqui, que façamos, agora eu troco de lado. Eu sou eleitor iporaense, né? Sim, eu sim. sou o cidadão Carlos Eduardo Mendes de Alencar, esse é meu nome, né? Então que façamos o exercício. Se não fez isso, quando chegar a 4 anos, avalie o candidato. O poder está nas mãos de cada um. Mas não é aquele poder que quando chega o candidato, eu olho também para o meu umbigo e falo, mas eu preciso aqui de um caminhão de cascalho. Aí você faz a troca. Olhe o candidato da mesma forma como se você, mesmo que você nunca teve, mas eu sei que você é colaborador de alguma empresa. Olhe o candidato se ele fosse seu funcionário, porque assim nós somos. Se ele não estiver produzindo, troca ele. Você entende? Se ele não estiver produzindo, troca ele. Exatamente. Olha o resultado que ele deu. Se é de reeleição, vai nas redes sociais dele, vê o que esse cidadão fez, vê o que esse cidadão fez. Não, eu acho que ela compensa continuar por isso. Não fez nada, não tem nada aqui, só ficou fazendo isso e isso, não fez nada, não colaborou nada. Não então, agrega. Troque. Município de Faça igual São Luís. Lá não funcionou, trocou. E aí voltando, desculpa eu fazer toda essa análise, que eu entendo que isso é importante para esclarecer. Voltando, eu tenho muita esperança com Iporá, sabe? Eu penso que Iporá vai dar certo, mesmo com essa situação que eu falei. Eu preciso ter esperança para que isso dê certo, porque se também eu ficar contrariado com essa situação, eu falo, não adianta fazer, e falo assim, aí, como se diz, aí eu não vou produzir também. Sim. Mas eu acredito, sabe? Eu acredito que a nossa prefeita Maísa está no caminho correto, né? Nós pegamos uma situação de cidade difícil do ponto de vista financeiro. Isso atrapalha tudo, porque tudo que a gente faz e fala e executa, tudo depende do financeiro. Sim. Mas nós já estamos vendo alguns passos, né? Nós temos hoje uma cidade que melhorou a limpeza pública, né? Está visível. Nós temos uma cidade hoje que melhorou a saúde da nossa cidade, sabe? Isso está visível, sabe? Então, tem algumas pequenas obras, né? Isso já está visível também, que a gente vê o esforço da gestão municipal, né? E também hoje a gente vê aí esse lado empreendedor da nossa prefeita, né? Essa questão das luzes, a questão dela procurar, a Maísa, eu estou próximo dela, eu estou falando isso muito propriedade, vai falar, mas você é a favor dela? Eu estou no mesmo grupo dela, no mesmo partido, o vereador mais bem votado lá da chapa, então eu estou ajudando, contribuindo no mesmo grupo dela, então eu falo isso com propriedade. A Maísa não para, né?
às vezes fala, mas eu às vezes não encontro a prefeita Maísa, fica só na estrada, buscando recursos. Né? Mas os recursos, todos nós sabemos que existe uma burocracia no país que para chegar demora um prazo. Então eu acredito muito, eu tenho muita esperança para o ano de 2026. 2025 foi um ano muito duro para a gente falando, administrativamente falando, um ano de toda a equipe conhecer o que está fazendo e conhecer a realidade do município. Né? Então o ano de 2026 vai ser um ano que dá um fôlego para você respirar. Não, eu sei que meu trabalho é sentar aqui e falar aqui na live. Não, eu sei que meu trabalho é fazer aquilo. Eu sei que as finanças do município estavam assim e a gente deu conta de avançar assim. E eu sei que nós conseguimos X recursos de emendas parlamentares, de convênios, que vão começar a chegar o ano que vem. Então eu tenho muita esperança, eu acredito que o ano que vem as coisas vão melhorar ainda mais, vão começar a chegar e obviamente a prefeita vai dar conta de fazer algumas execuções que não foram feitas neste ano. Então eu tenho muita esperança, muita expectativa que a gente vai conseguindo, avançando, até a gente chegar lá no terceiro ano muito melhor do que a gente assumiu. Olha, falar com o Dudu, vocês percebem que é ganhar informações, é isso mesmo. E nós agradecemos e estamos aqui na torcida, porque o que nós queremos é que a nossa cidade de Iporá realmente avance nos seus maiores setores. Lembrando que a educação é um dos setores importantes aqui da cidade e agradecê-lo, muito obrigada. Sempre que tiver alguma informação relevante para colocar para o nosso público, por favor, ajude-nos a informar esse nosso público que tem sede das informações aqui e principalmente informações boas da nossa cidade. Cleusa, eu te agradeço, quem está acompanhando a gente nesse bate-papo, né? E eu sempre tenho comigo, sabe? Às vezes a gente recebeu uma crítica, às vezes naquele primeiro momento você fica baqueado, mas nossa, eu não precisava de ouvir aquilo, às vezes dói em alguns momentos, mas eu particularmente, mesmo fazendo isso, depois que a gente coloca ali a cabeça no travesseiro e vai refletir, as críticas nos ajudam também a crescer, né? Então o que eu quero falar com isso? Eu quero pedir para você, principalmente população iporaense, aproxime dos políticos, das lideranças, comece a cobrar mais, e cobranças no sentido construtivo, não quer dizer que você vai cobrar e só ficar cobrando no sentido de falar que está tudo errado, que nunca vai dar certo, no sentido construtivo, né? E que nós possamos ter, além dessa cobrança também, o entendimento que nós estamos no mesmo barco, e esse barco chama Iporá. Se eu ficar só do outro lado torcendo contra, cara, vai dar tudo errado, e vai dar errado para você que está torcendo contra também, sabe? Então, vamos mudar esse jeito da gente pensar para a gente melhorar, né? Não é porque está a Maísa que eu preciso acabar com a Maísa para dar tudo errado, porque você acabando com a Maísa, você está acabando com a administração pública municipal, porque hoje, querendo ou não, ela é a prefeita do município. Exatamente. Sabe? Então, vamos quebrar isso, mesmo não gostando do Dudu, sabe? Mas dê opinião pro Dudu, no sentido assim, fala, Dudu, se vocês fizessem assim, vocês estão de fora, dá conta de visualizar coisas que às vezes que eu tô lá dentro não consigo visualizar. Exatamente. Sabe? Então vamos fazer esse exercício também. Então, Sim. Com isso eu quero te agradecer. Esse espaço aqui ajuda muito a levar informações a quem não tem informação da política, sabe? Porque é um outro meio de comunicação, e eu estou à disposição. Lá na casa eu me propus, eu atendo todas as pessoas, claro que preciso só organizar, porque às vezes se eu não tenho atendimento eu vou para a rua, eu vou para o órgão público, e a dinâmica, eu não gosto de ficar parado em gabinete, sabe? Sim. Então, se você precisar de falar, só marcar, eu vou estar lá. Vamos conversar, traz ideia, traz demandas, traz reclamação e traz também sugestões, que todos nós temos. Você tem uma vivência que eu não tenho. Sim. Você viaja em lugares que eu não viajo. Tem coisas que você viaja que dá certo aqui por aí que eu não sei. Sim. Então vamos fazer isso, vamos acreditar na nossa cidade. A nossa cidade tem uma qualidade extraordinária que nenhuma cidade do Brasil tem. É verdade. E quem bebe essa água, quem conhece nós aqui de Iporá, não dá conta de esquecer. Então nós precisamos levar essa qualidade nossa para o nosso município. É verdade. Sabe? Então eu quero deixar essa mensagem, te agradecer profundamente por tudo, né? Hoje eu estou presidente, estou vereador, por conta da sua contribuição, que você e muitos outros que passaram na minha vida me ajudaram na minha bagagem, sabe? Então hoje eu estou exercitando o conhecimento que vocês me deram, eu sou muito e eternamente grato com
com tudo isso. Quero também desejar a todos nós, população de Porá, um Feliz Natal, um próspero 2026, que façamos o exercício principalmente da empatia. Sim. E também o exercício da esperança, que eu não tenho dúvida que Porá já deu certo, e Porá é uma cidade magnífica e maravilhosa, tá? Então, que Deus continue nos abençoando hoje e sempre. Amém. Muito obrigada.